Olá, amigos. Uma boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, nesta noite de 3 de outubro de 2018, há 4 dias de nós comparecermos às urnas para tentarmos escolher em primeiro turno o presidente que vai governar o Brasil nos próximos 4 anos, e os governadores e os deputados e senadores. Eu quero compartilhar com os amados uma reflexão bíblica sobre as eleições. E quero tomar por base o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, quando Paulo assim escreve: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Lendo essa palavra, irmãos, eu faço uma pergunta autorreflexiva sobre se as eleições elas são de Deus ou não são. Quem foi o primeiro eleitor da história da humanidade? Paulo diz que Deus, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E o que é a eleição senão uma escolha? O que é a eleição senão uma opção que você faz pelo candidato A, pelo candidato B ou pelo candidato C? E Paulo diz que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E por essa eleição, por essa escolha, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que Deus, ele é o primeiro eleitor da história da humanidade. Então, sem cabimento, sem fundamento, a postura de alguns cristãos que se negam a votar, se negam a escolher um candidato, se negam a lutar por um candidato que é favorável ou que pelo menos é contrário aquele candidato e o partido que é totalmente opositor com relação às Escrituras e à Palavra de Deus. Então, o primeiro eleitor, que foi Deus, ele nos escolheu para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. E aí então o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporcionou a oportunidade de sermos filhos adotivos de Deus por meio dele, ele mesmo diz, ele havia dito já quando Paulo escreveu essa carta, está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, e lá no versículo 16, ele mesmo já tinha dito para os discípulos que não eram eles que haviam escolhido a Jesus, mas
Jesus havia escolhido a eles, Jesus havia nomeado a eles para que eles fossem, dessem fruto e o fruto deles permanecesse, e também a fim de que tudo o que eles pedissem a Jesus em nome a Deus, em nome de Jesus, o Pai concedesse a eles. E quando Jesus fala isso, quando Jesus diz isso para os discípulos, Jesus estava estendendo essa palavra até o século 21, até a mim, até a você, que estamos aqui na igreja do século 21, e muitas vezes estamos sendo omissos, negligentes, covardes, porque não nos posicionamos com relação a eleger um candidato que, se não é perfeito, que se não é a pessoa que nunca vai errar e nunca vai ter esse candidato, assim como não tem igreja perfeita, assim como não tem pastor perfeito, assim como não tem padre perfeito, assim como não tem religioso perfeito, também não vai haver um candidato à presidência da República que seja perfeito. Mas nós temos que eleger aquele que tem coragem de se posicionar contra o partido, o candidato que está querendo rasgar as escrituras, que está querendo lançar os valores cristãos no ralo, para empurrarem em nossa goela abaixo as suas doutrinas diabólicas que vêm para destruir a família. Então, enquanto alguns aí, irmãos, estão brigando para serem escolhidos, enquanto muitos aí estão brigando para serem vice-presidente de grandes ministérios, presidentes de grandes ministérios, enquanto muitos aí estão brigando para serem escolhidos, para serem ministros do Evangelho, de ministérios grandes, de terem uma carteirinha de ministros do Evangelho, eu me regozijo pelo fato de que eu me sinto um escolhido por aquele que é o maior e melhor eleitor de toda a história da humanidade, Jesus Cristo, o Deus Filho, aquele que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que se encontra hoje dentro das igrejas, lutando por uma posição, lutando por um cargo, lutando por um privilégio de ser considerado presidente, vice-presidente, primeira dama, segunda dama. Para com isso. Para de ficar querendo ser escolhido, para de ficar querendo ser, como quem diz, detentor de um cargo, de uma posição que não vai te fazer melhor do que ninguém. Mas se regozije no fato, se alegre no fato de que você e eu somos e fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Saber que nós fomos nomeados pelo Senhor, fomos nomeados para irmos, para darmos fruto, para o nosso fruto permanecer, para que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele possa nos conceder. E agora nós temos aí o privilégio de escolher alguém que nos permita continuar a pregar o Evangelho para permanecermos dando fruto. E muitas vezes nós, ao invés de estarmos preocupados em escolher essa pessoa que vai nos dar essa condição,
nós estamos brigando por uma posição pessoal, por uma posição ministerial, quando na verdade nós já fomos colocados em regiões celestiais, abençoados, e fomos tirados do charco de lodo, do mar de lama, do monturo do lixo, do lamaçal do pecado. Já foi colocado um cântico novo em nossos lábios e fomos assentados sobre a rocha, no meio dos príncipes e das princesas, para proclamarmos a verdade, para anunciarmos o Evangelho, para expandirmos o reino de Deus por meio da pregação da palavra. E nós estamos perdendo nosso tempo com posições pessoais, com brigas pessoais totalmente estéreis, infrutíferas e que não vão dar para nós nenhuma vantagem naquele grande dia. Que Deus nos abençoe para as eleições do dia 7 de outubro. Que após tantas brigas pessoais, após tantas lutas que nós já enfrentamos para sermos reconhecidos, após o reconhecimento, a gente possa finalmente entender que o maior reconhecimento é ser filho de Jesus Cristo, filho de Deus por meio de Jesus Cristo, e também termos a condição de escolher alguém que vai nos ajudar a lutar contra o reino das trevas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Tenham uma ótima votação no dia 7 de outubro e fiquem na paz do Altíssimo.